Som. Boa noite, irmãos. Nesse momento, vamos estar abrindo nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Jesus, a luz do mundo, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou e novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Neste momento eu estou pedindo para que o irmão Genésio faça a oração. Oremos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos, querido Deus, imensamente gratos, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Nós te somos imensamente agradecidos porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Deus, que cada um de nós, ó Pai, possamos sair daqui melhor do que quando aqui nós entramos, ó Deus. Nós te somos gratos, ó Deus, pelos que já ouvimos e o que ainda vamos ouvir pela boca do Teu servo, ó Deus, que a Tua palavra falada por Ele, ó Deus, que venha edificar as vidas de cada um de nós aqui nessa noite, ó Pai. Te somos gratos por cada família, ó Deus, que se dispôs a estar aqui, recompensando a cada um com as Tuas bênçãos, ó Deus, que cada um de nós, ó Deus, possamos sentir o desejo sempre de estar na Tua casa, ó Pai. Dai-nos um restante de tarde, ó Deus, abençoando a cada um de nós, ó Deus. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você está pedindo para prosseguir com um hino, Cântico Luz do Mundo.
Os irmãos podem estar se sentando. Agora vamos estar abrindo em Efésios, capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 10. Certinho. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Neste momento eu vou estar pedindo para que o irmão João possa estar prosseguindo com a oração. Bondoso e eterno Deus, nós viemos aqui para prostrar-te, para te adorar, para louvar e bendizer o teu nome. Tu és o nosso Deus, único e suficiente, único porque não temos outro suficiente, porque nós não precisamos de outro. O Senhor é suficiente na nossa vida, por isso que nós viemos aqui para te adorar e prestar culto e adoração ao teu nome. E te pedimos, ó Deus, que por nós mesmos nós não somos capazes, por causa dos nossos pecados. O Senhor é santo, santo, santíssimo é o Senhor, e nós não há santidade, mas pelo nome santo e poderoso de Cristo Jesus é que nós entramos na tua presença, é que nós prestamos adoração e louvor a teu santo nome, de modo que nosso louvor, nossa adoração chega ao teu trono de graça pelas obras de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós agradecemos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e te pedimos a Deus que conduza todo ato desse culto para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja. Use o teu servo, nosso pastor, para trazer a tua santa e bendita palavra. Quanto a nós, ó Deus, põe em condições, ó Pai eterno, de estar diante da tua palavra e receber da tua parte alimento e edificação para as nossas vidas. Muito obrigado por tudo, oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Vamos prosseguir com os cânticos e ofertas. Peço que os irmãos se levantem.
Senhor Deus, amado Pai, Criador de todas as criaturas, de todo este universo, te bendizemos seu santo nome, ó Pai. Te agradecemos por estar neste momento na sua casa, para te louvar, para te cultuar, para aprender mais a respeito da sua palavra. Que neste momento nossos corações estejam abertos a receber a sua palavra. Que nós possamos sair daqui contentes, alegres e com conhecimento a respeito de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas. Que o Senhor esteja agindo na vida daqueles que cooperaram cada dia mais, cada vez mais. Esteja dando recursos a eles, condições financeiras, saúde, e que eles sempre estejam vindo à sua casa para te glorificar, ó Pai amado. Aquelas pessoas também que neste momento não puderam cooperar com a sua obra, que no futuro o Senhor esteja os abençoando, abrindo seus corações, para que eles possam servir na sua casa. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, te peço pelos enfermos, que o Senhor esteja agindo, todos aqueles que estejam internados, que estejam em seus lares, que o Senhor esteja os abençoando com a sua misericórdia, os dando saúde. Também agindo, libertando a parte espiritual. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que te agradecemos. Amém. Os irmãos possam se sentar. No momento que hoje a Terezinha está dando aula para as crianças. Onde ela está? Tem alguma criança hoje? Não. Está passando o pastor, então, para prosseguir com o culto. Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, irmãos, agora em Marcos capítulo 4. E leremos os versículos 21 a 25. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículos 21 a 25. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada há ou nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aqui, meus irmãos. Que o Senhor, nosso Deus, nos ensine, ilumine nossas mentes e corações e produza em nós o querer e o realizar da sua vontade. As palavras de Jesus aqui, a princípio elas podem parecer um tanto difíceis de serem entendidas. Isto porque Jesus, nos evangelhos, ele não fala estas coisas somente aqui, mas também em vários outros lugares e em contextos um pouco diferentes. Nós, se Deus assim conceder, veremos no nosso estudo de hoje esses outros lugares onde Jesus fala a respeito. Mas, ao mesmo tempo em que nos parecem difíceis, quando nós olhamos para o contexto
em que esses ensinamentos são colocados aqui, nós percebemos que a aplicação que Jesus faz, mais uma vez, dessas palavras, está bem de acordo com a lógica daquilo que ele está ensinando. Jesus aqui, nos primeiros versículos de Marcos, capítulo 4, na realidade até o versículo de número 34, ele traz para nós algumas parábolas nas quais ele explica a respeito do reino de Deus. E por reino de Deus nós estamos falando da presença de Jesus entre nós na sua primeira vinda, a sua mensagem de salvação, as coisas maravilhosas que ele realizou, que ele ensinou. Estamos falando que quando Jesus veio, já na sua primeira vinda, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do amor de Deus. É claro que não é somente isto que é reino de Deus. As parábolas seguintes vão nos contar mais coisas. Mas, em resumo, o que nós estamos falando quando usamos a expressão reino de Deus, estamos falando de tudo aquilo que se refere à esfera da nossa salvação. Tanto a nossa esfera de salvação individual, quanto da salvação dos eleitos de Deus de todos os tempos. Agora, aqui então, quando o Senhor Jesus, depois que ele fala a parábola do semeador, ele muda um pouco de figura. Depois ele vai voltar a falar do reino de Deus como uma sementinha que cresce, que se espalha, mas aqui ele muda um pouco de figura, comparando o reino de Deus, as coisas de Deus, com uma candeia. Mas a gente percebe que existe uma ligação entre as coisas que ele falou antes, o que ele está falando agora e o que vem depois, porque existem certas frases que conectam tudo. Então, por exemplo, veja no versículo de número 9, quando Jesus termina a parábola do semeador. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois que ele conclui, olha, prestem atenção, você tem ouvidos, presta atenção naquilo que eu falei. Aí Jesus, então ele muda de figura, agora, no versículo de número 21, ele fala de uma candeia, mas no versículo de número 23, ele fala a mesma coisa outra vez. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ou se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma sequência de pensamento aqui, é uma sequência lógica que Jesus está desenvolvendo. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos nos concentrar nessas palavras de Jesus, nos versículos 21 a 25, aqui do nosso texto, e considerar a metáfora que ele está usando para nos ensinar sobre o reino de Deus. A primeira coisa que nós vamos destacar é que, segundo o ensino de Jesus, o reino de Deus é como se fosse uma candeia, uma lamparina. E Jesus fala assim: olha, uma candeia ninguém coloca debaixo da cama, ninguém coloca debaixo de um vaso com a boca virada para baixo, porque senão ela não vai cumprir a função dela. Mas quando nós usamos uma candeia, nós a colocamos no velador, que era assim algo que ficava na parede, né, das casas antigas. Nós colocamos no velador para que ali ela possa iluminar a todos os que estão na casa. O que Jesus ele está querendo dizer com isto? Que o reino de Deus precisa ser manifesto, que o reino de Deus precisa ser descortinado diante dos homens, deve ser exposto, deve ser visto por todos. No versículo 22, Jesus acrescenta: pois nada há de oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Como eu disse para vocês, essas palavras do Senhor aqui, elas também são ditas anteriormente, ou são ditas em outros lugares nos evangelhos. Então eu gostaria de ver esses lugares com vocês, começando por Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16. Aquela passagem famosa do Sermão do Monte. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículos 15 e 16... deixa eu abrir na minha Bíblia também para ler melhor para os irmãos. Capítulo 5, versículos 15 e 16. Diz assim, vamos começar desde o versículo 14.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em outro lugar, no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas, mas verá a luz da vida. Nós podemos dizer, então, em primeiro lugar, que Jesus é a luz. Mas isso também traz à nossa mente aquilo que diz o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus é a palavra encarnada de Deus. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Os dois se complementam. Nós não podemos conhecer Jesus sem a Bíblia, e Jesus nos leva também à Bíblia. Agora, no texto que nós temos aqui diante de nós, Jesus diz para os seus seguidores: vocês são a luz do mundo. Não é que nós tenhamos luz própria, é claro, mas o fato de que Jesus habita em nós, e sendo Jesus a luz que ilumina este mundo, nós devemos ser um reflexo da luz do Senhor neste mundo, né? Então por isso que Jesus diz assim: olha, façam com que a luz de vocês brilhe através das obras de vocês, das boas obras de vocês, para que as pessoas do mundo, vendo isto, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, à medida em que nós brilhamos, por assim dizer, para usar as palavras de Jesus, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é honrado. Em outras palavras, através das suas obras, através do seu comportamento, das suas atitudes, das coisas que você fala, através dessas coisas todas, aquilo que está oculto aos olhos dos homens deve ser manifestado. Então, voltando aqui no texto de Marcos, Jesus diz assim: nada há oculto que não deva ser declarado, nada se faz escondido, senão para ser revelado. Mais uma vez, essas palavras de Jesus aqui, elas também são usadas em outros lugares. Eu quero ler com vocês agora Lucas capítulo 12. E esse texto nos ajuda a entender ainda mais as palavras de Jesus. Marcos capítulo 12, primeiro versículo até o versículo 3, na verdade a segunda parte do versículo 1, a parte B do versículo 1, Lucas capítulo 12, até o versículo 3. Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Neste texto, a gente percebe claramente, né, o Senhor Jesus está falando contra a hipocrisia dos fariseus. E ele diz assim para os discípulos dele: tomem cuidado com a hipocrisia deles, dos fariseus. Em outras palavras, preste atenção em vocês mesmos. Tomem cuidado da própria vida espiritual de vocês, para que vocês não sejam influenciados pelas pessoas hipócritas. Por quê? O que é uma pessoa hipócrita, né, dentro do contexto dos evangelhos? É aquela pessoa que faz as coisas escondidas e mostra outra coisa. É uma pessoa que tem aparência apenas de religião. Então Jesus fala: tome cuidado para que isso não venha tomar a conta do coração de vocês, do comportamento de vocês, e acrescenta o porquê. É porque um dia a hipocrisia vai ser revelada. Tudo aquilo que é dito escondido vai acabar sendo falado em público. Tudo aquilo que não é revelado vai acabar se manifestando. Então Jesus aqui, ele usa essas mesmas palavras para dar um princípio geral aqui para a gente. Nada que existe nesse mundo deixará de ser conhecido. Agora, nós não devemos pensar, meus irmãos, naturalmente, que isso seja algo ruim para os crentes. O fato de que as coisas todas vêm às claras. Ao contrário, o crente se sente fortalecido com isso. Ele se sente motivado cada vez mais a viver uma vida reta diante de Deus.
Por isso, em outro lugar, Jesus mais uma vez usa essa mesma frase, só que agora num contexto diferente. Mateus capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 25 até o versículo de número 27. É um momento em que o Senhor Jesus está encorajando os discípulos dele, diante do fato de que muitos perseguem os crentes em Jesus, né? Então ele diz assim, Mateus 10, de 25 a 27, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais a seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Mais uma vez, você veja, a situação é diferente, mas o princípio é o mesmo. E ele está dizendo aqui para os seus discípulos, para os crentes, não tenham medo da perseguição dos homens. Se chamaram a mim de Beelzebu, se chamaram Beelzebu o dono da casa, e imagina os demais, o que vão fazer com eles. Mas Jesus continua dizendo, um dia tudo vai ficar claro, um dia tudo vai ser revelado. Então não tenham medo. O que eu digo para vocês aqui, digam em todos os lugares, proclamem em todos os lugares. Vejam, meus irmãos, então, resumindo tudo aquilo que Jesus está falando em Marcos capítulo 4, olha, a candeia, o reino de Deus é para ser proclamado. O reino de Deus é para ser ostentado. Ele existe para iluminar todos os que se encontram na terra. Então você vê como há uma progressão lógica aqui. Primeiro, a parábola do semeador. Jesus fala de um homem que sai espalhando a semente em todo lugar que ele vai. Agora ele usa a figura da luz. Se você acende uma luz, essa luz está no lugar certo, essa luz irá iluminar todos que estão em volta. O que é a candeia na parábola de Jesus? Primeiramente é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Em segundo lugar, são aqueles que seguem a Jesus, são os portadores de Jesus no coração. Eles são a luz do mundo. A maneira de viver dos discípulos de Jesus deve ser tal que as pessoas do mundo, olhando para eles, aquela velha frase, o que essa pessoa tem de diferente? Porque essa pessoa não é como as demais, é porque essa pessoa é um portador no seu coração, na sua vida, do Senhor Jesus. Ele é uma amostra de Jesus neste mundo tenebroso. Mas aí o Senhor Jesus, logo em seguida, ele pronuncia 2 ditados que vêm reforçar a figura ou a metáfora de uma candeia. E, mais uma vez, a gente nota uma certa progressão lógica aqui. Versículos 23 e 24, Jesus diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. O sentido é, você tem ouvidos? Se você tem ouvidos, preste atenção no que eu estou falando. Com a medida, a palavra grega é de onde vem a nossa palavra metro, com a medida que você medir, você será medido também. E aquele que tem, e aí vos medirão, e ainda vos acrescentará. O que Jesus quer dizer com isso? Novamente, para nós entendermos esse texto, os outros textos onde Jesus fala essas mesmas coisas, podem nos ajudar bastante. Em 2 aplicações diferentes desta verdade, Jesus usa essa mesma verdade. A primeira aplicação que eu quero citar, que Jesus faz nos evangelhos, está em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Aqui, mais uma vez no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, aqui ele usa esse mesmo ditado. Capítulo 7, versículos 1 e 2 está escrito assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja, a palavra julgar, que é usada aqui pelo Senhor Jesus, ela tem na Escritura Sagrada tanto um sentido positivo
isto é, um julgamento ou julgamentos que nós devemos fazer, quanto também tem um sentido negativo, julgamentos que nós não devemos fazer. Quando nós olhamos aqui no texto que Jesus continua a ensinar, ele diz, por exemplo, que nós devemos dizer não aos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas que são lobos por dentro, né? Ora, para você tomar cuidado com os falsos profetas, o que você precisa fazer? Julgar. A palavra julgar aqui nesse sentido tem o sentido de discernir, analisar, pesar as coisas e ver se aquilo é falso ou se é verdadeiro. Então Jesus diz que nós não podemos acreditar em qualquer pessoa que se diga um profeta de Deus, mas temos que avaliar se aquilo que ela está falando é real, é bíblico, está correto. Outra coisa que nós precisamos julgar, Jesus diz aqui, é que nós precisamos julgar a nós mesmos. Jesus diz assim, olha, tira a trave que está no teu olho, para que depois você possa ajudar outras pessoas com seus pecados também. Ora, eu preciso então estar avaliando a minha vida espiritual, eu preciso estar analisando, cuidando, tratando com os meus próprios pecados, me afastando dos meus próprios pecados. Senão, diz Jesus, o que adianta você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tendo uma trave no seu, não é? Então, ele diz aqui, tome cuidado. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz que há um certo sentido em que nós não devemos julgar. E por que nós não devemos julgar? Porque da mesma maneira como nós medirmos, seremos medidos também. E qual o sentido de não julgar aqui? Significa não condenar. Não significa que você é cego para os erros dos outros, mas é que nós, seres humanos, não temos o direito, a autoridade de condenar qualquer pessoa por causa dos seus pecados. Aliás, naquele dia lá do juízo final, quando Jesus for nos julgar, eu quero que o critério seja misericórdia, porque se depender da minha própria luz, da minha própria santidade, é claro que eu estaria perdido. Ora, se, como diz Tiago, você quer ser julgado com misericórdia naquele dia, então ande em misericórdia também. Então Jesus diz aqui, ele traz esse princípio para nós. E eu quero fixar nessas palavras, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque essas mesmas palavras, Jesus também vai usar em outro lugar. Lucas capítulo 6, para depois nós juntarmos tudo. Lucas capítulo de número 6, versículos 35 a 38. Jesus diz assim, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você percebe? Lá no texto de Mateus capítulo 7, Jesus está dizendo assim, olha, não faça o mal para os outros, porque se você fizer o mal, com a mesma medida com que você medir, você será medido também. Aqui Jesus não está falando apenas não faça o mal, Jesus está dizendo, seja abundantemente bondoso, ame os seus inimigos, empreste sem esperar nada de volta, faça o bem, é o que ele quer dizer, sem esperar o troco, sem esperar que estejam retribuindo para você. Seja misericordioso, perdoai, ele diz, dai e dar-se-vos-á. E aí então ele diz como é que funciona isso? Boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Você tem ideia do que é assim uma boa medida? Transbordante? Esta semana, enquanto eu pensava no assunto, eu me lembrei de um acampamento que eu fui uma vez lá em Minas Gerais. Oxe, gente,
Comida mineira. Imagina. Agora, quando a gente chegava ali, que as irmãs iam servir a gente saía com o prato derramando, né? Transbordando. Aí a gente se acabava, né? Na hora do almoço. Essa é a ideia do que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele diz assim, olha, ele não diz assim, com a medida com que você medir, você vai receber. Não, você vai ser medido, mas você vai receber muito mais, generosamente, transbordante. Então, o que você puder fazer de bom, você faça. Como é que diz aquele ditado? Fazei o bem, sem olhar a quem? Não é? É o que Jesus está dizendo aqui. Seja pródigo em amor, seja pródigo em bondade. E então, como resultado disso, você vai, para usar a linguagem do apóstolo Paulo, colher aquilo que você tiver plantado. Ora, quando Jesus usa esse ditado em Marcos capítulo 4, falando a respeito do reino de Deus, logo depois dele dizer assim, a candeia tem que ser colocada no velador para iluminar, o que ele está dizendo é, compartilhe o reino de Deus, mas faça isso com generosidade, com largueza. Não seja uma pessoa omissa nas coisas de Deus. Quanto mais você manifestar o reino de Deus nesse mundo, mais você vai experimentar o reino de Deus também. Quanto mais a pessoa de Cristo estiver se manifestando na sua vida, mais você vai experimentar Cristo na sua vida também. Isto é, seja uma pessoa espiritualmente transbordante, larga, profunda, generosa, abundante. O segundo ditado que Jesus usa aqui está no versículo de número 25, quando ele diz assim, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, Jesus está com isto querendo dar para nós um incentivo a mais. Quanto mais você tiver, diz Jesus, mais você vai experimentar. Agora, aquele que não multiplica nada, isto é, aquele que não proclama o reino de Deus, aquele que não se envolve com as coisas do reino de Deus, até o que ele tem. Você já reparou isso? Que quanto mais a gente fala das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, mais Ele abençoa. E quanto mais a gente se cala, mais miserável a gente se sente, mais fora da bênção a gente se sente. Quer dizer, a chave para nós experimentarmos mais, e por favor, me perdoem por usar essa palavra chave, tá bom? Não tem nada a ver com a maneira como é usada por aí, né? A chave para nós experimentarmos as coisas do reino de Deus é vivendo o reino de Deus a cada dia na nossa vida. Se nós formos pessoas assim, contidas nas coisas de Deus, então a nossa vida espiritualmente falando será pobre. Deixa eu dar uma ilustração para os irmãos, partindo de um outro lugar onde Jesus usa esse mesmo provérbio. Mateus capítulo 25, versículos 26 a 30. Mateus 25, de 26 a 30, o Senhor Jesus está contando a parábola dos mordomos, né? Normalmente nós chamamos a parábola do mordomo infiel, mas é muito mais do que isso, né? Mas do versículo 26 ao versículo 30, o Senhor da história está tratando com o seu servo negligente. Então diz assim, respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o fora lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês se lembram bem dessa parábola? É aquela história em que Jesus conta sobre 3 servos de um homem que viajou, e esse homem, ao viajar, deu uma certa quantia em ouro para os seus servos, e disse, tomem conta daquilo que é meu enquanto viajar, e quando eu receber, quando eu voltar, eu quero os resultados da administração de vocês. Um daqueles servos
tomou 10 talentos e os multiplicou. Trabalhou com eles e os multiplicou. E quando o Senhor voltou, ele disse, olha, o Senhor me deu 10, aqui tem 20. Né? E ele disse, muito bom, servo bom e fiel. E o outro também, a mesma coisa. O Senhor deu uma certa quantia para ele, ele trabalhou também. E tinha um servo que recebeu apenas 1 talento. E esse servo, ele diz aqui no versículo de número 24, que ele pensou a respeito do seu senhor. O meu senhor é um homem bruto, severo. A palavra aqui quer dizer bruto, violento. O meu senhor é um homem violento. Ele colhe onde não plantou. Ele quer ceifar onde não semeou. Ai, que medo! E não fez nada. Pegou aquele talento e o escondeu dentro da terra e não fez nada com ele. O problema é que aquele homem, ele tinha uma ideia errada do seu senhor. O seu senhor não era mau e violento. Ao contrário, era generoso. Mas aquele homem, por causa da maldade no seu coração, pensava que o seu senhor era mau também. Então, quando o senhor voltou, ele disse, olha, eu sabia que o senhor é grosseiro, eu sabia que o senhor é bruto, que o senhor colhe onde não plantou, que o senhor ceifa onde não semeou. Está aqui, ó, de volta o que é teu. E então, da mesma maneira como ele tratou o seu senhor, ele foi tratado pelo Senhor. O Senhor disse para ele, servo mau e negligente. Você não sabia que eu era assim? Então por que você não fez nada? Não é que o Senhor, não é que Deus seja assim. É porque as pessoas têm uma ideia errada a respeito de Deus. E pensam que servir a Deus é algo perigoso até. Pensam que servir a Deus é algo que não vale a pena. Então ele diz aqui na história, aquele que tem, lhe será acrescentado mais ainda. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. O que nós depreendemos disso é que quanto mais uma pessoa, através da sua vida, brilha para o reino de Deus, mais essa pessoa receberá na vinda de Jesus. Concluindo, meus irmãos, essa parte da parábola, das parábolas de Jesus, o que Jesus está dizendo para nós com tudo isso? Ele diz primeiramente que uma candeia, ela deve iluminar. Ela não deve ficar escondida. Ela precisa ser exposta. O reino de Deus é assim. É para ser transmitido. Assim como uma semente precisa ser espalhada, o reino de Deus precisa também ser transmitido. É uma candeia cuja luz deve ser propagada. Como é que a gente faz isso? Será que nós propagamos o reino de Deus através de uma empresa de propaganda e marketing para que todos vejam, olha, e colocam um outdoor lá na avenida? Eu quero fazer 3 aplicações que o Novo Testamento faz a respeito de como é que o reino de Deus é propagado. 2 aplicações, melhor dizendo, baseadas em 3 versículos. Primeira aplicação que eu quero fazer. Cada ser humano, para ser candeia nesse mundo, precisa se aproximar de Jesus. João capítulo 3, versículo 19 até o 21. O Evangelho diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, a primeira aplicação, para que você seja luz, andar na luz. Andar com Jesus. Ele é a luz. Agora, aquele que quer andar fazendo coisas escondidas, ele vai se afastar de Jesus. Ele não quer que as suas obras sejam manifestas. Então, aproxime-se de Jesus a cada dia. Segunda aplicação, viva como filho da luz. No texto que nós lemos no começo do culto, no momento de oração, de confissão, Efésios capítulo 5, nos versículos 8 e 9,
o apóstolo Paulo escreve assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso aqui é andar na luz, é andar com bondade, é viver uma vida justa, é viver uma vida verdadeira, é ser alguém que fala a verdade. Então, isso é viver como filho da luz. Outro texto onde o apóstolo Paulo fala a respeito disto, está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, onde ele escreve assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, de novo, a ideia de que a vida do crente ela deve iluminar. E como é que ele faz isso? À medida em que tudo que ele faz. Você já viu daquelas pessoas que reclamam de tudo? É alguém que faz, ele diz aqui, faça tudo sem murmuração. Faça tudo sem briga com as outras pessoas, sem contendas, para que você seja irrepreensível e sincero, filho de Deus no mundo tenebroso, que você seja um luzeiro no mundo. E por último, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo João também fala a respeito de andar na luz. 1 João 2,10 está escrito assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Você reparou, todas essas três referências, elas mostram para nós o que é ser uma candeia nesse mundo. É andar em amor, é andar em justiça, é andar em verdade, é andar em misericórdia, é andar uma vida semelhante à do Senhor Jesus. Então Jesus disse para os seus discípulos: eu não quero que vocês fiquem escondidos, mas eu quero que por meio da vida de vocês, o mundo esteja conhecendo o reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, diz Jesus, ouça. Olha que bênção você pode ser na vida de outras pessoas. Semana que vem, irmãos, nós continuaremos. Jesus vai falar da parábola do grão de mostarda, vai falar da parábola da sementinha, e todas essas coisas, Jesus quer dizer para nós, espalhe o reino de Deus por esse mundo. Vamos, neste momento, orar. Quem é que vai orar agora? Desculpa, irmão. Irmão Ernesto. Sim, obrigado. Irmão Ernesto vai nos conduzir em oração agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa noite de poder estar aqui para te adorar, para louvar o teu nome, para te agradecer pelas bênçãos que o Senhor concede ao teu povo, pela alegria que nós temos de ouvir a tua palavra, de receber e também de guardar nos nossos corações. Uma vez, ó Deus, recebendo a tua palavra, possamos, ó Deus, estar transmitindo para aquele que não te conhece. Se eu possa estar abençoando ricamente a cada um, dando, Deus, a cada um, no decorrer dos nossos dias na face da terra, alegria e paz. Também pedimos que o Senhor venha abençoar todos que aqui estão, os que estão nos visitando nessa noite, que possam, ó Deus, guardar a tua palavra pelo qual ouviu, a fim de que também, ó Deus, possa crescer no conhecimento, a fim de que possa, ó Deus, pertencer ao teu reino, recebendo de ti as suas misericórdias. Fica conosco no decorrer de todos os nossos dias. Dai-nos, Senhor, uma boa semana de alegria e de paz, e ajude, ó Deus, para que cada vez mais possamos dar testemunho do teu nome, que a tua palavra sempre possa falar aos nossos corações todos os nossos dias, e que também, ó Deus, nós, através de todo o tempo, possamos dar bom testemunho do teu nome. Nós oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Neste momento vamos estar prosseguindo com o hino 221. Peço que os irmãos possam estar se levantando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Espírito Santo, seja convosco, meus irmãos, e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Vem sentar-se, irmãos.